Então, boa noite, gente. Então, vamos para a palestra de hoje, né? Vamos falar sobre mais um documento relacionado à sinodalidade, né? Alguns meses atrás, a gente fez uma palestra em que nós estávamos vendo que o Instrumentos Labores do Sínodo da Sinodalidade, né, que seria o documento base para essa primeira assembleia que a gente vai tratar hoje, e lá a gente percorreu o método, né? A gente partiu do pressuposto, vamos testar a hipótese, que o Instrumento Labores é um documento católico. Aí a gente tentou ler o documento catolicamente e viu, chegou lá no parágrafo 18, tá, ó, não dá. E aí quando a gente muda a clave de interpretação para um documento humanista, todas as contradições que a gente estava vendo e as dúvidas que estavam suscitando, né, no decorrer da leitura do texto, elas meio que foram esvanecidas, né? Ou seja, aquilo lá, né, a gente chegou à conclusão, com base no Instrumento Labores, que não é católico, né? Pois bem, antes disso, algo que qualquer pessoa que tem um pouco de bom senso possa ficar alerta, teve o documento da CNBB, lá da Análise de Conjuntura Eclesial. E naquele documento, na terceira parte dele, né, todos os teólogos da libertação estavam muito esperançosos que para resolver esse problema da polarização da Igreja Católica do Brasil, viria pela sinodalidade, né? Essa palavra que virou talismã na boca dos hereges, né? Então, a sinodalidade já vem sendo cantada desde aquela época, né? O melhor teólogo da libertação, né, o Agenor Briguetti, ele tem uma aula em que ele deixa claro como que eles enxergam a sinodalidade. Então, veio o Concílio Vaticano II, rompeu com a tradição católica, né, para uma igreja, né, mais secularizada, que para eles é algo bom, né, porque é uma igreja mais para os pobres, voltada para o social, toda aquela balela da teologia da libertação. Só que o que aconteceu? Depois do Concílio Vaticano II, tiveram ainda papas muito conservadores, então o espírito do concílio não foi plenamente colocado, né? Aí, mais agora, com o Papa Francisco e a sua sinodalidade, o que viria, né, o que surgiria dessa igreja sinodal é justamente o Concílio Vaticano II no seu pleno esplendor. Essa é a narrativa dos caras. Então, por isso que depois o Geraldo Demore e a catrefa comunista lá, eles, quando fizeram o documento de análise de conjuntura eclesial, eles botaram muita esperança na sinodalidade, né? E ali a gente já estava percebendo, tipo, mas o que vem disso, né? Pois bem, veio novamente o Instrumento Labores, a gente percebeu que está muito estranho aquele documento, para dizer no mínimo, né? Está muito humanismo, nada, bem pouco católico. E agora veio a primeira assembleia do Sínodo, né? Aí veio a primeira assembleia do Sínodo, ficaram lá no mês de outubro, lá naquelas mesas redondas, quem viu a foto, né? Tem a foto lá naquelas mesas redondas, parecia que tava jogando pôquer lá e tal. E estavam lá, né? Fazendo o diálogo do espírito, né? Nós vamos falar sobre isso nessa palestra de novo, né? Falando sobre o diálogo, né? Aplicando o diálogo no espírito e tal. E aí, ao final dela, né, foi lançado na imprensa, né, o relatório sinodal, né, que continha a síntese do que eles discutiram, né, nesse mês aí de trabalho. No relatório, eles abordaram vários temas que eles colocaram, e tinha, né, a parte de convergência, a parte de questões que eles ainda precisam abordar, e as propostas, né? Então, cada tópico tem isso, as convergências. Então, para essa palestra, eu vou fazer a citação de alguns documentos e de alguns trechos, né, desse relatório, né? Mas vou deixar claro, eu só peguei da convergência. Eu só peguei tudo que eu vou ler aqui está na parte da convergência, ou seja, é onde teve voto lá, a maioria aprovou, né? Isso aí, o pessoal está convergindo, né? Qual que é a mágica? Qual que é o truque, né? Conversão na igreja sinodal significa a voz do Espírito Santo, coisa que para qualquer católico que saiba um pouco de discernimento de espírito vai soar absurdo. Mas, né, eles vêm assim. Então, assim, o documento sinodal, como eu já falei no Isa Notícias, esse relatório é patifaria do começo até o fim, sabe? Esmiuçar esse documento seria muito trabalhoso, chato, tedioso,
e tudo mais. Algumas pessoas receberam um arquivo meu, né, que ali eu mostro a leitura ativa que eu fiz do texto. Né? Eu ia fazendo o texto e ia colocando comentários em vermelho. E entre colchetes, assim, tipo, né, listando, assim, um pouco as patifarias, sendo irônico em outras partes e tal, né. Umas partes, assim, eu dava gargalhada, que o absurdo era tão grande, né. Mas é isso. E o que me deixa, assim, intrigado, né, é que existe certos católicos que acabou, né, essa primeira assembleia, aí os caras chegam e falam o seguinte, viu? Não mudou nada. Não mudou nada. Tudo alarmista desses católicos tradicionalistas. Continua a mesma coisa e tal. Assim, no mínimo, a pessoa para falar isso não leu o documento. E tá de wishful thinking, né? Eu gostaria que fosse assim. Porque tem certas coisas que só pelo fato de estar serem discutidas já é absurdo do ponto de vista católico. Já é absurdo. Só que não é que assim só está sendo discutido. Tem certas convergências aqui que o negócio já soa para a questão do absurdo. E qual que é o propósito dessa palestra? O propósito dessa palestra é o seguinte, se alguém for lá e for ler o documento, talvez não vai notar certas problemáticas, né? Então, certas visões de mundo que estão em conflito, né? Quer dizer, a visão de mundo que está em conflito com a religião católica, né? Novamente, assim como aconteceu com o instrumento Laboris, se nós colocarmos o instrumento Laboris, se a gente fizer a leitura do instrumento Laboris do ponto de vista humanista, se a gente fizer isso com esse documento, vai fazer pleno sentido. O problema é o seguinte, eu quero ler o relatório sinodal catolicamente. Impossível. E a coisa até está menos acobertada, está mais explícita do que estava no instrumento Laboris. Está muito mais explícito. Pois bem, qual que é a fonte do equívoco? Né? Assim, uma grande fonte de equívoco está em relação ao termo dignidade humana. A sinodalidade, ela parte de um pressuposto de dignidade humana que é falso. Que não é um conceito de dignidade. Veja, nós católicos não temos problema com dignidade humana. Não temos. Por exemplo, o padre Leonel Franca, né, no A Crise do Mundo Moderno, ele fala sobre a dignidade humana. Né, e como que, a partir do protestantismo de Lutero, a dignidade humana ela foi decaindo, se degradando. Nós não temos problema com isso. Agora, existe uma falsa noção de dignidade humana que é a noção liberal. Então a gente tem que esclarecer isso. E se a gente esclarecer isso, aí a gente vai começar a pegar, vai ficar mais claro as patifarias do texto. Certo? Então assim, hoje em dia, quando fala de dignidade humana, do ponto de vista humanista, ou do ponto de vista liberal, que dá quase na mesma, né, se tem como referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas de 1948. Né? E o que ela prega na sua essência? É o seguinte, a pessoa só pelo fato de ser humana, ela merece respeito. Só por ser humano. Independentemente do seu comportamento, do seu caráter, das suas ações. Você é humano, você está dotado de direitos inalienáveis e que merecem ser respeitados. Essa é a noção humanística, é a noção liberal. Porém, a noção católica não é isso. A dignidade humana, ela está atrelada à natureza humana. Ou seja, o ser humano ele é um homem dotado de inteligência, que é a capacidade dele aprender a verdade, e de vontade, que é a capacidade de agir no bem. Enquanto ele age no bem, na verdade, ele tem dignidade. Agora, a partir do momento que ele vai se afastando, ele vai transgredindo, ele vai ferindo, ele vai sendo injusto, ele vai perdendo a dignidade. Né? Então, são duas maneiras diferentes. A falsa dignidade humana é um absoluto que todo mundo tem que aceitar. Enquanto que a católica não. Ela é condicional, essa dignidade humana. Ela é condicional. Não é assim absoluto. Vai depender. Então, dependendo das escolhas que eu faça, né, eu posso perder dignidade.
não somente isso. A dignidade humana do ponto de vista católico, ela pressupõe uma hierarquia. Então, o superior tem mais dignidade que o subordinado. Porque o superior deve governar o subordinado. Só que a gente também tem que vencer, né, certos preconceitos marxistas. Então significa que o superior tem direito a mandar da maneira, pode oprimir, não. Né? Sempre, né, calcado na justiça. Porque se o superior ele começa a humilhar o inferior, a ser injusto com o inferior, o superior ele é um mau superior, ou seja, ele é um superior indigno. Né? Então, assim, e esse termo também vai ser muito importante para a palestra. Presta atenção. A dignidade diz respeito a dever de Estado. Também. Dever de Estado. É isso. A sinodalidade vai inverter a noção de dever de Estado, porque partindo dessa falsa dignidade humana, eles vão dizer, eles vão apelar para essas filosofias mais existenciais, que é responsabilidade. Né? Mas nós vamos comentar isso mais à frente. Então, assim, o erro-chave, na minha opinião, em relação a todo esse documento é esse. O pressuposto da dignidade humana não é o católico, onde o ser humano tem que tender ao seu fim, ou seja, como o ser humano ele tem dignidade, ele tem liberdade e o direito que tem que ser garantido para o ser humano é que ele, ao escolher, ele não pode ser atrapalhado na escolha dos meios para chegar ao seu fim necessário. É nesse sentido que o ser humano tem direito, no sentido da natureza humana, do aperfeiçoamento da natureza humana. Então, o ser humano ele tem, né, direito a ter os seus meios para atingir o seu fim último, que é o céu, a salvação. A partir do momento que alguém tolhe isso, se está tomando ato indigno do ponto de vista católico. Já o liberal não tem nada disso. Não tem essa coisa de certo ou errado e tal. O ser humano, por ser ser humano, ele é livre, mas aqui liberdade no sentido nominalista, ele pode fazer o que ele quiser, e as pessoas têm que respeitá-lo. Por quê? Porque ele é ser humano. E aí fica esse equívoco, que é filosófico, ele está presente em quase todas as linhas do documento. Se fala de dignidade, se fala de várias virtudes, supostas virtudes, se fala até de elementos de fé no documento, mas o sentido dele não é sobrenatural. O sentido dele é meramente liberal, é outra coisa. Isso vai ficar claro ao decorrer do texto. Então vocês vejam, no número 1H, né, do documento, né, esse número 1H é interessante que ele meio que sintetiza todo o documento. Se eu fosse pegar um parágrafo que resume o documento inteiro, é esse 1H aqui. E nós vamos destrinchar ele ao decorrer da palestra. Ele diz o seguinte: a sinodalidade pode ser entendida como o caminho dos cristãos com Cristo e rumo ao reino. Até aí não tem problema católico, né? Claro. Aí ele, vírgula, juntamente com toda a humanidade. Opa, como assim? Toda a humanidade está com Cristo? Olha o humanismo aqui, com toda a humanidade. Orientada para a missão, envolve o encontro nos diferentes níveis da vida eclesial. A escuta mútua, o diálogo, o discernimento comunitário, a criação de consensos como expressão da presença de Cristo vivo no Espírito e a tomada de decisão numa corresponsabilidade. Eles estão dizendo que a expressão da presença do Cristo vivo no Espírito é a criação de consensos. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista da dignidade católica. Na dignidade católica, o homem é digno quando ele está repousando na verdade. Aí ele mantém a sua dignidade. Agora, do ponto de vista da falsa dignidade humana, que é a dignidade liberal, o ser humano ele tem que ser respeitado independentemente de como ele vai usar o seu livre-arbítrio. Então, eu tenho essa opinião, você tem a minha, mas a gente chegou no consenso. Eles acham que esse consenso aqui é o Cristo vivo no Espírito, pô. Ou seja, o máximo, segundo
essa falsa dignidade humana, o ápice das nossas relações é o consenso. Isso não é católico nem aqui nem na China, pô. 1.I. Através da experiência e do encontro, crescemos junto nesta consciência. Né? Nessa consciência aí que é consensual. Né? E aí tem o seguinte, né? O documento sinodal, ele faz um grande esforço para combater o individualismo. Porque, de fato, se a gente for ver essa falsa dignidade humana, ela leva ao individualismo, né? Se o ser humano ele tem que ser respeitado só pelo fato de ser humano, independente de como ele usa seu livre-arbítrio, né? A gente cai no individualismo. A minha opinião, ela tem que ser respeitada. Não, mas você é burro, você nunca estudou sobre isso. Não, tem que ser respeitada. A gente já vai ver isso aí, esses pressupostos malucos paulo-freireanos aí. Mas olha só. Eles acreditam que esse consenso ele é fundamental para você vencer o individualismo. Porque, veja, eu tô com a minha opinião aqui, o outro tá com a opinião dele ali. Mas a gente chegou num consenso, chegamos num acordo. Né? Chega uma opinião aqui que nós dois concordamos, tal. Ou seja, a pessoa deixou de ser indivíduo para fazer parte de um grupo. Ou seja, o que está implícito também no... Para você vencer o paradigma individualista, eles utilizam o consenso como maneira de você sair do individualismo para o coletivismo. Então, chegou ao consenso, o consenso ele se torna, até que se chega a um novo consenso pelo diálogo no espírito, né? É sempre fluido o negócio. Eles mesmos admitem que a sinodalidade é um processo. Então ele continua, né? Ele é um processo. Tal. Então, é sempre esse caminhar. Então, chegou a um consenso, esse consenso tem que estar todo mundo obedecer ele. Vira um imperativo categórico da coletividade. E tal. Olha só que coisa linda, maravilhosa. E assim você vai vencendo, supostamente você vai vencendo o individualismo. Mas veja, qual que é o preço que está em jogo? O preço da verdade, né? Esse é o problema. Consenso não é verdade. Vamos dizer, no número 2b, a igreja não reflete sobre a sua própria configuração sinodal para se colocar no centro do anúncio. A igreja sinodal ela não é o centro do anúncio. O que é o anúncio? O anúncio é o evangelho, né? O evangelho é anunciar a boa nova, né? Não. A igreja católica não é o centro do anúncio. Então ela não se coloca no centro. Ela não reflete sobre a sua própria configuração sinodal para se colocar no centro do anúncio, mas para melhor desempenhar, apesar da sua incompletude constitutiva. Olha que a igreja não é uma sociedade perfeita, coisa que vai contra a doutrina católica. Então, apesar da sua incompletude constitutiva, o serviço do advento do reino. Ora, se a igreja católica não é o centro do anúncio, esse reino não é o reino de Deus. É outro reino aqui que eles estão falando. Mais exemplo disso, como que a falsa dignidade, né, ela corrompe o catolicismo. No 5c está escrito o seguinte: as igrejas vivem em contextos cada vez mais multiculturais e multirreligiosos, nos quais é essencial o compromisso de diálogo entre religião e cultura, juntamente com os outros grupos que compõem a sociedade. Viver a missão da igreja nesses contextos exige um estilo de presença, serviço e anúncio que procure construir pontes, cultivar a compreensão mútua e empenhar-se numa evangelização que acompanha, escuta e aprende. A imagem de tirar os sapatos para encontrar os outros de igual para igual ressoou diversas vezes na Assembleia, como sinal de humildade e respeito por um espaço sagrado. Ou seja, qual que é o pressuposto aqui desse 5C? Agnosticismo.
não dá para conhecer a verdade. Então, se não dá para conhecer a verdade, a gente tem que respeitar as outras religiões, porque as outras religiões não são compostas de homem? São. E os caras só por serem homem, ainda que estejam no erro, não interessa, mas eles são homens, não são? Eles não têm que ser respeitados em sua dignidade? Então, a gente tem que conversar de igual para igual para eles. Não, mas eles estão na religião errada. A religião correta, verdadeira é a Igreja Católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Na Igreja Sinodal, essa perspectiva não é válida. Que a perspectiva católica é a única válida. Vocês vejam o absurdo. Vejam o absurdo. Veja. Isso... Por que eu insisto em que a gente tem que desmascarar essa falsa dignidade humana? Porque a gente já está imerso nessa pseudocultura liberal e o pessoal não percebe. Existe uma troca sutil nesse debate entre a verdadeira dignidade humana, que é a católica, e a falsa, que é a liberal humanista. Que é, para o católico, a dignidade humana, quando eu vou me relacionar com o outro, ou seja, eu sou uma pessoa com dignidade, a outra pessoa é uma pessoa com dignidade, como é que eu tenho que me relacionar com a outra? Mesmo hierarquicamente, mesmo o superior com o inferior e tudo mais, como que tem que ser essa relação? Pelo amor. Esse é o amor. A falsa dignidade humana troca o amor pelo respeito. Eu tenho que respeitar. Então vocês lembram do Vinícius Simões? Né? Que a RCC ela regou pro Exu. Né? Fizemos a notícia sobre isso. Né? Então, censura aí a oração de cura e libertação aí, né? A oração de renúncia, porque, né, tem que renunciar ao Exu e a gente tem que respeitar o pessoal que cultua o Exu. Né? Aí o Vinícius Simões, né, a gente analisou a carta, né, do presidente da RCC Nacional e ele tem a pachorra de escrever que é um imperativo evangélico você respeitar, o respeito ao próximo é um imperativo evangélico. E eu comentei, tipo assim, não, de onde é que você tirou isso, que o respeito é um imperativo? O amor ao próximo é um imperativo evangélico, não é o respeito. Não é o respeito. A gente tem que respeitar o que é respeitável e desrespeitar o que não é respeitável. Agora, o amor é a gente querer o bem do outro através da verdade, comunicando a verdade, ensinando o outro na verdade. Ou seja, as várias obras de misericórdia estão aí para isso. Amor não é sinônimo de respeito. Às vezes, o amor faz com que eu tenha que desrespeitar certo estilo de vida, certas opiniões. Eu tenho que desrespeitar essa noção humanística de dignidade humana. Porque a correta é a dignidade humana católica. Que vem do tomismo, que Santo Tomás já falava, o dignitas, que Santo Tomás falava, de toda a tradição da Igreja Católica. Então você veja como que a cultura já está permeada disso. E aí você vê o resultado prático. Né? A RCC, né, na figura do seu presidente, né, o Vinícius Simões, arregou pro Exu. É isso que aconteceu. Por quê? Por causa do respeito. Você veja como o negócio é diabólico, pô. Porque se fosse o amor ele ia dizer o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, o Exu não existe. Ou se existe, ele se manifesta, é uma certa criatura angélica que não está no céu. É o demônio que está se manifestando utilizando o Exu aí. É isso. Essa é a verdade. Mas não, ele arregou. E a Igreja Sinodal, né, segue o exemplo do Vinícius Simões. Ou é o inverso? Não sei. Mas dá na mesma. Tudo porque se confunde a dignidade humana, né, com respeito, respeitabilidade. E continua. A Igreja ensina a necessidade e incentiva a prática do diálogo interreligioso como parte da construção da comunhão entre todos os povos. O que é a comunhão para o católico? É a comunhão entre todos os povos. Assim, se eu tenho as minhas discordâncias com alguém de outra religião, nesse sentido eu posso respeitar. Tipo assim, cara, eu não vou te fazer nenhum mal, você não faz nenhum mal pra mim, cada um na sua, né?
Como diz a frase, cada macaco no seu galho. Isso é o máximo. Agora, quando um tá no erro, outro tá na verdade, como é que você vai ter comunhão? Impossível. Você pode ter uma certa tolerância recíproca, e isso é possível. Agora, comunhão, não dá. Porque como é que a verdade vai ter comunhão com a mentira? Por isso que outra característica da igreja sinodal, desse dogma, é o agnosticismo. Eu não consigo a verdade. Se eu não consigo a verdade, realmente, né? Aí eles confundem a tolerância com comunhão. Como a verdade não existe, ou se existe, né, ninguém sabe quem é ela, né? Vamos nos respeitar aqui, vamos chegar num consenso, vamos dialogar para chegar num consenso e tal. E esse consenso é a maior maravilha do mundo. Triste. O negócio é explícito, como eu falei. Sendo a sinodalidade orientada para a missão, é necessário que as comunidades cristãs partilhem a fraternidade com homens e mulheres de outras religiões, crenças e culturas. Impossível. Impossível. Também não dá para compartilhar a fraternidade, porque a fraternidade do católico ela é sobrenatural. Ela é dada pela fé. Eu posso ter uma boa relação com pessoas de outra religião. Isso é possível. Eu tenho lá no trabalho e tal. No meu trabalho tem pessoas budistas e tal. Né? Não os maltrato. Não os desrespeito por causa disso. Mas dizer que daí eu partilho uma fraternidade com eles, não dá. Não dá. É outro nível. A fraternidade só se dá entre católicos porque eles compartilham a mesma fé. Novamente, para deixar explícito aqui essa falsa dignidade humana. No 4A. Os pobres pedem amor à igreja. Legal. Né? Quem é que vai ser contra o amor, não é mesmo? Aí continua. Por amor entendemos. O que eles entendem por amor? Respeito, aceitação e reconhecimento. Isso é amor? Respeito, aceitação e reconhecimento. Então, e eles continuam. Sem os quais fornecer alimentos, dinheiro ou serviços sociais representa uma forma de assistência certamente importante, mas que não assume plenamente a dignidade da pessoa. A dignidade para eles é respeito, aceitação e reconhecimento. Eles chamam isso de amor. E você veja, se a gente não está vacinado contra essa linguagem humanística, que até um Vinícius Cismão, né, prostitui o evangelho em nome dela, e eu acho que nem se dá conta disso. Né? Os caras tomam isso como sinônimo. Não é sinônimo. E você vê, né? Eu estou terminando o item aqui da falsa dignidade humana. Tem muito mais coisa, né? Só citei alguns aqui. Mas, ó, você veja, em tudo isso aí, cadê a verdade? Como é que você vai falar de amor sem a verdade? Não tem. Os caras estão em outro mundo. Vamos lá. A consequência disso também, né? Dessa falsa humanismo, dessa dignidade humana, humanística, é a perda do fim sobrenatural. Então, por exemplo, o documento ele vai falar de Eucaristia. Mas a Eucaristia é a comunhão entre os batizados em Cristo. Tipo assim, é a Eucaristia no seu sentido sociológico, como ceia, né? Essa ideia de ceia protestante aí, é a Eucaristia. Vamos lá, ó, 2A. Como recorda o Concílio Vaticano II, a igreja é, definição de igreja, um povo reunido em virtude da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso lá é a definição de igreja. Um povo reunido em virtude da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é a diferença nossa para os protestantes aqui? Não há, segundo essa definição. É um povo reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Continua. O Pai, através do Filho, o Pai, através do envio do Filho e do dom do Espírito, envolve-nos num dinamismo de comunhão e de missão que faz passar do eu ao nós e nos coloca ao serviço do mundo. Você veja, lembra que eu falei do consenso, que o consenso é um método que eles utilizam para a gente sair da individualidade para passar para um coletivismo? Aqui é a confirmação disso. Passa do eu para o nós. Essa passagem do eu para o nós fica subentendido que é pelo consenso, não pela verdade. É eu para o nós. Para se colocar ao serviço do mundo. Do mundo. A sinodalidade traduz a dinâmica trinitária com a qual Deus vem ao encontro da humanidade em atitudes espirituais e processos eclesiais. Um católico soa muito estranho isso porque o católico tem a Eucaristia. Deus vem em pessoa, ele mesmo, completamente. Em corpo, alma e divindade. Na Eucaristia. Mas não, na Igreja Sinodal não. Deus vem ao encontro da humanidade, veja, é da humanidade, em atitudes espirituais e processos eclesiais. Alguém pode dizer, mas Augusto, atitudes espirituais pode ser a Eucaristia, mas como eu já falei, no momento anterior, a Eucaristia não é tomada nesse sentido. E processos eclesiais aqui significa igreja, eles colocam, né, o espírito do relatório é que a Igreja Católica não é a única. A sinodalidade é a Igreja Católica em união, em comunhão, como eles chamam, que não é comunhão, com as outras igrejas, né, para servir o mundo. Outro exemplo do fim da perda do sobrenatural. Antes de qualquer distinção de carismas e ministérios, fomos todos batizados num só Espírito, formando um só corpo. Por isso, aí você está dizendo, Augusto, pô, o batismo é quando vem, né, o Espírito Santo habitar na alma, né, né, a gente imprime o caráter, a graça santificante na alma das pessoas, não é? Então, como você está dizendo que isso aqui é um parágrafo em que não tem o sobrenatural, calma, vamos continuar. Por isso, entre todos os batizados, existe uma autêntica igualdade de dignidade e uma responsabilidade comum pela missão. O que é o batismo? Um rito social, é um rito de passagem, um mero rito de passagem, né, que faz você se adquirir uma dignidade de cristão, junto com os protestantes e tudo mais, né, e uma responsabilidade comum pela missão. A gente vai tratar do termo corresponsabilidade, que também é a alma desse texto. Quando chegar lá, eu comento. Mas veja que absurdo, isso não é católico. E eles agora, segundo a vocação de cada um. Outra aqui muito interessante, na 4D. Ao lado das muitas formas de pobreza material, o nosso mundo também conhece as da pobreza espiritual. O que é a pobreza espiritual? Entendida como a falta de sentido da vida. A falta de sentido da vida. É a falta de fé. É a falta de sentido da vida. Se eu imputo um sentido para a vida que contradiz a fé, esse meu sentido da vida está errado. Esse é o problema, por exemplo, da logoterapia, né? Do Viktor Frankl, que a gente até estava comentando antes da aula, né? Bom, outro problema dos documentos sinodais que a gente pode perceber é o igualitarismo revolucionário. Por quê? Novamente, é uma consequência daquela falsa noção de dignidade da pessoa humana. Todos somos iguais, todos compartilhamos uma responsabilidade pela missão. Vamos ver como é que se traduz isso. 8b. Os sacramentos da iniciação cristã atribuem a todos os discípulos de Jesus a responsabilidade pela missão da igreja. Beleza.
Homens e mulheres leigos, homens e mulheres consagrados e ministros ordenados têm igual dignidade? Não tem. Não tem. Existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Pô, gente, existe uma hierarquia. Né? A responsabilidade do bispo é maior? É maior. É maior. Mas não é propriamente responsabilidade. É o dever de Estado. O dever de Estado do bispo abarca responsabilidade, ou seja, respostas que ele vai dar para Deus. Responsabilidade de responder, né? Resposta que ele vai dar para Deus, muito maior. Por isso que a gente tem que venerar os nossos superiores. Porque a dignidade dele é maior. Assim, claramente, mas veja. Todo mundo tem igual dignidade. Eles recebem diferentes carismas e vocações e exercem diferentes papéis em função. Todos chamados e nutridos pelo Espírito Santo para formar um só corpo em Cristo. Então dilui tudo isso no corpo de Cristo. Olha só que absurdo. O exercício da corresponsabilidade é essencial para a sinodalidade e é necessário em todos os níveis da igreja. Cada cristão é uma missão nesse mundo. Então você veja, partindo desse pressuposto da falsa dignidade humana, todo mundo é igual em dignidade. Mas o que muda? Muda a sua função, muda o seu papel, segundo a sua vocação. Nesse sentido, o bispo, como a gente vai ver, o bispo, que é o que tem maior, para nós católicos, é o que tem maior dignidade, o que ele é? Ele é um líder. Ele é o CEO de uma empresa. Ele não é muito diferente disso. Você entende? Porque o bispo, o que o bispo tem? Responsabilidade e dever de Estado? Não. O bispo ele tem corresponsabilidade. Ele tem corresponsabilidade. Então, tipo assim, todo mundo na igreja tem missão. Então, todo mundo é corresponsável pela missão na igreja sinodal. Né? Só que o bispo, ele só está lá numa função que, né, alguém tem que liderar, não é? É isso. É basicamente isso. Olha como você dilui a noção de hierarquia da igreja com esse termo corresponsabilidade. Que, novamente, para nós católicos seria melhor descrito dever de Estado. Eles vão falar, ó, sobre diáconos e sacerdotes. Diz o seguinte, ó, a consciência das próprias capacidades e limites é uma exigência para se engajar no ministério ordenado com estilo de corresponsabilidade. O cara é um líder, ele não é... Né, o padre não é um pai espiritual em que a gente tem que ter veneração, respeito, obediência. Não, corresponsabilidade. Vamos lá, o problemático aqui, ó. Tá no 12b. O bispo é, na sua igreja, o principal responsável pelo anúncio do evangelho e pela liturgia. Ele orienta a comunidade cristã e promove o cuidado dos pobres e a defesa dos últimos. Como princípio visível de unidade, tem em particular a tarefa de discernir e coordenar os diferentes carismas e ministérios suscitados pelo Espírito para o anúncio do evangelho e o bem comum da comunidade. Esse ministério realiza-se de forma sinodal quando o governo se exerce na corresponsabilidade, na pregação pela escuta do povo fiel de Deus, na santificação e celebração litúrgica pela humildade e pela conversão. Cadê É isso que é o bispo? O bispo é o sucessor dos apóstolos. Ele tem um carisma na alma dele, dado pelo sacramento da ordem, né? Que isso aqui é função administrativa. O bispo tem funções administrativas por causa do seu munus. Faz parte do dever de Estado, essa coisa de orientar e tal. Mas isso não é corresponsabilidade. Isso é dever de Estado. Não é corresponsabilidade. Ele delega as coisas. Ele sagra padres para quê? Como ele não pode rezar todas as missas por si, como ele não pode confessar todo mundo do seu rebanho, o que ele delega poder aos padres. Então vem o sacramento da ordem dos presbitérios. Ele delega. Não é, então o padre tem uma corresponsabilidade. Não, o padre ele tem dever de obediência com o seu bispo. Ele participa do mundo, ele participa de quem que é a responsabilidade? Do bispo. E o padre tem responsabilidade enquanto relacionado com o seu bispo. Enquanto ele está submisso ao seu bispo pela obediência. É isso, pô. Não é
corresponsabilidade. É delegação e obediência. Por quê? Porque é hierárquico o negócio. E aí você entende por que o Papa Francisco, agora recentemente, na base da canetada, atropelando o Código de Direito Canônico, etc., ele destituiu o Monsenhor Strickland, lá da Diocese de Tyler, nos Estados Unidos. Isso é igreja sinodal, é aplicação. Ora, o Papa Francisco não estava gostando da administração do Monsenhor Strickland. Tira ele, pô. Tem que botar outro bispo aí pra, né? Então, o bispo não é mais o sucessor dos apóstolos, não tem a dignidade episcopal. Esquece essa coisa aí. Ele é um líder, um orientador, um animador, né, para a missão sinodal. Mas a coisa piora. 16b. Ser convidado a falar e ser ouvido na igreja e pela igreja foi uma experiência intensa e inesperada para muitos dos que participaram do processo sinodal a nível local, especialmente entre aqueles que sofrem formas de marginalização na sociedade e também na comunidade cristã. Ser ouvido é uma experiência de afirmação e reconhecimento da própria dignidade. Ou seja, quando alguém fala, a gente tem a obrigação, né, segundo essa ideia falsa de dignidade, né, de ouvir. Tá, mas é um jovem falando besteira, não interessa. A opinião dele é importante, você tem que ouvir. É como se a opinião de todo mundo tivesse o mesmo peso, pô. Olha esse igualitarismo revolucionário aqui. Aí continua. É uma ferramenta poderosa, né, esse diálogo no espírito que a gente vai falar depois, para ativar os recursos da pessoa e da comunidade. E a pessoa pode falar bobagem, ele pode falar heresia, etc. Não, ela tem dignidade, ela tem que ser ouvida. Mas o herege lá tem dignidade de católico? Tem que ouvir. Tem que ouvir. Aí vocês vejam, né? Agora vem até um pouquinho de relativismo. De diferentes maneiras, 16H, de diferentes maneiras, as pessoas que se sentem marginalizadas ou excluídas na igreja, devido à sua situação conjugal, identidade e sexualidade, vocês sabem o que isso significa, né? Também pedem para serem ouvidas e acompanhadas e que a sua dignidade seja defendida. Eles têm o direito de estar recasado, ter o direito, né, à homossexualidade, eles têm direito a isso. Não é porque eles têm esses pecados aí que eles são menos dignos do que as pessoas que estão buscando essa santidade, que oferecem seus sofrimentos para Deus. É tudo igual em dignidade. Ó onde a gente chega no negócio. Ó o relativismo. Na Assembleia, houve um profundo sentimento de amor. Só que o amor não é sentimento. Misericórdia e compaixão pelas pessoas que são ou se sentem feridas ou negligenciadas pela igreja, que querem um lugar para voltar a casa e onde se sintam seguros, para serem ouvidos e respeitados. Ó a falsa dignidade aqui. Sem medo de se sentir julgado. Como é que o padre vai absolver se ele não julgar o teu pecado? Né? Não é o que o nosso Senhor não falou? Ó, aquilo que vocês perdoarem será perdoado, aquilo que vocês não perdoarem não será perdoado. Essa é a regra né, em relação ao sacerdote. Né? É isso. Então ele tem que fazer um juízo. Né? Não. O pessoal quer pecar, quer ser respeitado, quer ser ouvido, quer voltar para casa sem arrependimento. Essa é a igreja sinodal. E aí vem os católicos dizer aí que os tradicionalistas estão fazendo alarmismo. Mas continua o parágrafo. A escuta é um pré-requisito para caminharmos juntos em busca da vontade de Deus. Não é escuta, é humildade. Não é escuta, é humildade. É obedecer a Deus. É isso que é o
pré-requisito para caminharmos juntos. Esse, na vontade de Deus. Não é escuta para que a gente chegue num consenso e dá um jeitinho aí. O Monsenhor Túlio tá dando um jeitinho aí, né? Mas não, isso não é católico. A Assembleia reafirma que os cristãos não podem faltar ao respeito pela dignidade de qualquer pessoa. Então, se o pecador tem tanta dignidade quanto a pessoa que está em estado de graça na fé, faz sentido esse tipo de coisa. Porém, se essa dignidade é falsa, cai por terra a igreja sinodal, e ela é falsa. Outro exemplo, esse aqui eu achei engraçado, né? É o exemplo de Paulo Freirismo, né? Ó, novamente, a gente está no igualitarismo, tá? Olha só que coisa interessante. 16i. As pessoas que sofrem formas de pobreza, exclusão e marginalização em sociedades onde a desigualdade cresce inexoravelmente, também recorrem à igreja em busca de escuta e acompanhamento. Show. Show. Tá aí. A igreja serve para acolher essas pessoas que estão passando dificuldade e tal, orientar no bem na verdade, né? Não que a igreja sinodal concorde com isso, mas a missão da igreja é orientar no bem da verdade, acolher, orientar, tal. Aí eles dizem: escutá-los permite à igreja compreender o seu ponto de vista e colocar-se concretamente ao seu lado. Beleza? Mas, sobretudo, deixar-se evangelizar por eles. Entendeu? Então, os pecadores têm que vir ensinar, né, para os guias espirituais, né, que eles estão errados em julgar que o pecado é pecado. Né? Mas tem mais um problema. Isso não é evangelizar, né? Evangelizar é outra coisa. Isso não é evangelizar. Assim, ó, é verdade que o compartilhamento de histórias de vida são materiais férteis para refletir sobre a vida e para captar pontos de vista e vivências que podem até então ser desconhecidas. Mas isso não é evangelizar. Mas parece que está em igualdade. Ó, o pecador com guias, os mestres espirituais, está em igualdade. Tem que escutar, tem que falar, tem que dialogar. Chegar no consenso e tal. Né? Vamos lá. Qual que é o resultado disso tudo? A igreja sinodal, ela parece igualitária, como a gente viu, né? Só que a gente sabe que todo igualitarismo ele desemboca numa tirania. Eles parecem opostos. Não, ó, de um lado tem o igualitarismo, eles parecem, mas não são. De um se chega ao outro. Esse documento sinodal é uma cagação de regra ferrada. Por causa da falsa dignidade humana. Você tem que respeitar o pecado. Ah, como assim? Não, tem que respeitar. Isso é cagação de regra. E eles também criticam o clericalismo, só que o que acontece? Eles são clericalistas. A questão é a seguinte. Vamos lá, a gente está dialogando para chegar no... Vou deixar mais claro ainda. A igreja sinodal está em atividade. A gente vai lá, reúne aqui em Curitiba um abaixo-assinado com 500 mil assinaturas para que a missa tridentina tenha liberdade aqui em Curitiba. Certo? E vamos dar ao bispo. Bom, o bispo, a gente não tem corresponsabilidade? A gente tem corresponsabilidade. A gente não acha que a missa tridentina é importante para a missão? A gente acha que não é a voz do Espírito Santo falando sobre a gente, que tem os sensus fideis e tal, já vou chegar nessa patifaria aí. O que o Dom Piruso pode chegar e dizer? Isso não é a voz do Espírito. Isso é a voz do diabo. Ou seja, precisa ter não adianta, precisa ter o árbitro para dizer se isso vem do Espírito Santo ou não. Por isso que do igualitarismo vai ter uma tirania. Alguém vai ter que dar a palavra final. E o que vai acontecer com a igreja sinodal? É como está lá no artigo do One Pit Fiver, que o cara matou a charada. Eu já tinha matado a charada aqui. A pretexto de combater o clericalismo, até escrevi um artigo sobre isso, a igreja ia se tornar clericalista. Porque, ao fim e ao cabo, quem vai ser o intérprete do Espírito Santo? Não vai ser o conjunto dos fiéis, vai ter que ser um cabeça. Né?
Mas veja, o cara diz assim, ó, que a questão aqui, o modelo sinodal não vai levar a igreja a uma igreja democrática. Porque se a igreja fosse democrática, né, bastava votar e a missa tridentina suplantava a missa nova fácil. Né? Era só ganhar a eleição das missas, por exemplo. Né? Só que a questão não é essa. A questão é, se você pratica esse diálogo, que eles chamam de diálogo no espírito, a escuta, não sei o quê, tem que ouvir todo mundo, tem que fazer esse discernimento muito maluco, o que vai gerar na prática? Vai gerar confusão. Um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, um vai querer isso, outro vai querer aquilo, tal. São várias demandas, certo? O que vai acontecer? O bispo, ele não é o sucessor dos apóstolos, ele é um administrador. Ele vai ficar, putz, como é que eu vou... Pra onde é que a corresponsabilidade está caminhando? Não sei. Tipo, ele não é o xerifão que manda. Não, ele vai ficar confuso. Quem é que vai resolver a confusão? A ordem de cima para baixo. É isso. A tirania vai ser a consequência. Vai vir a ordem da Sé, não, se resolve assim. Isso já acontece. Traditionis Custódia é a igreja sinodal em aplicação. O direito canônico deixa claro, ó, quem que é o responsável pela liturgia na sua diocese? O bispo. Aí o padre vai lá e diz o seguinte, não, o bispo pode fazer o que ele quiser na liturgia, menos permitir a missa tridentina. Para permitir a missa tridentina, só pedindo autorização para a Sé lá em Roma, né? E é isso. Ué, como assim? Não, como assim não? É isso. Eu estou resolvendo o problema da missa tridentina na tua paróquia. Mas não é o bispo que... Veja, a igreja, na sua, né, na sua estrutura, ela não deveria ser regida pelo princípio de subsidiariedade, ou seja, o bispo local supostamente deveria saber melhor que o papa o que é melhor para a igreja e tal. Não na igreja sinodal. Porque ela é clericalista nesse sentido. Vai virar uma confusão de ideias aqui, né? E a resolução vai vir pelo caudilho, lá de cima um burocrata da Santa Sé vai vir e vai resolver o negócio. Vai vir e vai fechar casas religiosas, tudo isso na base do atropelo. Só que o atropelo vai se chamar sinodalidade. É isso. Esse é o truque. Né? Sinodalidade significa, de fato, rejeição da democracia representativa. Mas para adotar uma forma de ser igreja que articula comunhão, missão e participação. Portanto, nada mais é do que o caminho para o que Hugo Chávez chamou de democracia protagônica. Ou seja, as dioceses vão estar desarticuladas, até porque a igreja sinodal quer comunhão com as outras igrejas. Não é só o católico que vai participar do processo sinodal. Tem as outras religiões, tem as outras igrejas, tal. Tá tudo isso embutido. Então, ó a confusão que vai vir. Vai estar tudo desarticulado, certo? Mas uma estrutura não vai estar desarticulada, porque vai dizer o 13.A. A dinâmica sinodal também lança uma nova luz sobre o ministério do bispo de Roma. A sinodalidade, de fato, articula sinfonicamente as dimensões comunitárias, todas, colegial, algumas, e pessoal, uma, da igreja a nível local, regional e universal. Nesta visão, o ministério petríneo do bispo de Roma é intrínseco à dinâmica sinodal, assim como o aspecto comunitário que inclui todo o povo de Deus e a dimensão colegial do ministério episcopal. Ou seja, a primazia do Papa ela é intrínseca a todo esse processo. Então, dentro da confusão, não sei o que, quem é que vai resolver? É o Papa. Então, você veja que a pretexto de uma democracia, de participação, de escuta, é estratégia evolucionária. Tá? Isso aí não é novo, gente. A gente viu isso na Revolução Francesa, na Revolução Gloriosa. Todas as revoluções têm isso. Confusão social para vir o salvador da pátria. Não, vou resolver isso aqui. Pela via tirânica. Só que o que você tem que fazer? Você tem que bagunçar a eclesiologia da igreja, né? A hierarquia eclesiológica da igreja, você tem que bagunçar isso, reduzir isso a um mero bom conviver humano, respeitabilidade e esse diabo todo dos liberais, fazer com que as dioceses entrem em crise e confusão, para que venha, né, o Hugo Chávez aí, né, de cima aí. O Espírito Santo está dizendo isso. Mas eu sou o Papa,
Eu falo pelo Espírito Santo e é isso aí. Mas o Espírito Santo não era toda a sinodalidade. Não. Ou seja, na diocese a palavra final não vai ser do bispo. Vai ser do Papa. Olha a concentração de poder que a igreja sinodal tá fazendo. E ninguém tá enxergando o truque, tá ligado? Eu vi uma pessoa enxergar o truque. Eu já tinha enxergado o truque, mas eu não tinha percebido que, tipo assim, não, as dioceses elas vão ficar desarticuladas. Se isso for aplicado. Elas vão ficar desarticuladas. Na verdade, é a Sé que vai ter poder sobre tudo, se isso for aplicado. Por fim, vamos falar sobre, né, o tal do diálogo no espírito, né? O diálogo no espírito, ele é o método da igreja sinodal, né? Então, vamos lá. O primeiro passo é uma preparação pessoal. Confiando-se ao Pai, dialogando em oração com o Senhor Jesus e escutando o Espírito Santo, cada um prepara a sua própria contribuição sobre a questão para a qual foi chamado a discernir. Depois, tomar a palavra e escutar. Todos se revezam para falar de suas próprias experiências e orações e ouvem atentamente a contribuição dos outros. Depois, abrir o espaço para os outros e para o outro, com O maiúsculo. Cada um compartilha a partir do que os outros disseram, o que mais ressoou com ele e o que mais despertou resistência nele, permitindo que ele seja guiado pelo Espírito Santo, quando, ao escutar meu coração, ardia em meu peito. Ainda usa, né, a frase dos discípulos de Emaús, né? Completamente fora de contexto, né? Então, construindo juntos, a outra parte, construindo juntos. Dialogamos juntos a partir do que surgiu anteriormente para discernir e colher os frutos da conversa do Espírito. Reconhecendo percepções e convergências, por isso que uma parte do documento é convergências. Identificando discordâncias, por isso que a segunda parte do documento sinodal é questões a serem abordadas. Obstáculos e outras perguntas. Permitindo o surgimento de vozes proféticas. É importante que todos possam se sentir representados pelo resultado do trabalho. É o consenso, não é? Que passos o Espírito Santo está nos chamando a dar juntos? Ou seja, o consenso ele chama de Espírito Santo, né? E aí termina com oração final de ação de graças, certo? Bom, vou comentar isso. O comentário é o seguinte. O processo de escuta, diálogo, discernimento e deliberação, respeitando as hierarquias, é algo muito básico em qualquer empreendimento humano que diz respeito a grupos. Se retirarmos o processo de prostituição dos sextos fídeis e de blasfêmia contra o Espírito Santo, todo o processo, escuta, diálogo e discernimento, não tem nada de especial. O homem é um animal social e, portanto, interage com outros humanos. Há, claro, vício de relacionamentos, abuso de autoridade, exploração, discriminação injustas, etc. Mas aí os problemas são os vícios. E não há estrutura ou diálogo mágico que resolva, mas somente as práticas nas virtudes contrárias. Certo? O que eu estou querendo dizer? Se a gente tirar essa linguagem pseudo-religiosa do método do diálogo do espírito, o que sobra? O diálogo do espírito é dinâmica de grupo. É isso. Dinâmica de grupo. Que é uma ferramenta interessante, tá? Não vou dizer. Mas não para dirigir, né, uma igreja, né, que já contém no seu depósito da fé a verdade e os meios de salvação da alma dos outros. Bastando ela ir a todo mundo, né, batizar as pessoas e ensinar, né, o evangelho. E pregar o evangelho a toda criatura. Né? Bom, você veja. Toda a dinâmica de grupo, ela também exige, que volta no clericalismo anterior, o que eles chamam de facilitador, certo? É o facilitador. Alguém tem que organizar, senão virar bagunça, né? Alguém tem que organizar. Agora falou assim, não sei o que, tal. Você veja, o facilitador, ele tem um papel chave. Ele pode ser neutro, né? Ele pode ser neutro, e até pelas práticas da psicologia moderna, eles dizem que tem que ser neutro, ele só tem que cuidar para que a coisa não bagunce e tal.
Mas ele também pode ser, qualquer um que leu aquele livro Maquiavel Pedagogo já sabe, ele também pode ser o causador de dissonância cognitiva nas pessoas. Ele pode ir ali metendo sugestões e fazendo intervenções que vai levando o suposto diálogo no Espírito Santo para o caminho que ele quer. Existe uma possibilidade, toda a dinâmica de grupo, o facilitador tem um poder, se ele tiver uma destreza, ele tem um poder de influenciar absurdo. E esse poder é tanto mais impressionante quanto menos perceptível. Ele não vai bater na mesa e dizer, aqui ó, tarará, não, é com calma, com aquele respeito, né, com aquele acolhimento, com aquela aceitação, tal. Você veja, né, eu fiz curso de formação sobre isso, né, de terapia e tal. Você veja, a dinâmica de grupo, ela é basicamente o seguinte, ó, a gente vamos nos reunir, beleza. Todo mundo se cumprimenta, tal, né? Vamos sentar, beleza. Bom, gente, então vai o facilitador falar, bom, gente, então estamos aqui reunidos, tal. Alguém aí gostaria de falar dos seus problemas? Aí levanta as pessoas que têm um problema que gostaria de... Beleza, então na ordem, fulano, ciclano, tal. Cada um fala dos seus problemas e o pessoal escuta. Aí cada um vai lá e fala assim, meu problema é esse, depois fala outro, meu problema é esse, meu problema é esse e tal. Aí o facilitador vai chegar ao seguinte, beleza, alguém tem alguma pergunta para fazer para cada um deles ali, para que eles respondam, tal. Podem perguntar. Aí o pessoal começa a perguntar e tal, beleza. Aí depois o facilitador chega e fala o seguinte, beleza, tá esclarecido o problema, tal. Alguém tem conselho para dar para essas pessoas, para elas saírem desse problema? Aí um vai lá e fala, não, eu tive um primo que tal, né? Ou seja, a comunidade começa a se ajudar para fazer a pessoa sair. O que o facilitador faria, né, em resumos? Cuidaria para que não ficasse uma bagunça, né? Não ficasse uma bagunça. Aí acabou a reunião, ele chega e fala o seguinte, gente, então, né, todo mundo aqui, conversamos, tal, né? Reflitam sobre isso, esperamos que vocês melhorem o seu problema, etc. Então você veja, é um método interessante que, assim, por que ele é eficaz? Porque numa sociedade muito ansiosa como a nossa, o fato de você falar o seu problema, que já é um desabafo. Você falar o seu problema. Você ser escutado, o pessoal prestar atenção e te dar conselho, falar diretamente contigo, ou seja, você, de certa forma, ter o protagonismo ali nessa hora. O pessoal tá preocupado com você, tal. Isso trabalha certas faculdades humanas que são benéficas, né? A pessoa tem que exercitar, né, o seu discurso, ele tem que falar, tem que executar a sua reflexão, né, a sua escuta ativa, né, para, como é que eu posso ajudar essa pessoa, etc. Então, são ferramentas que exercitam certas faculdades humanas da sociabilidade. Isso é inegável. Porém, não há garantia nenhuma de que, no final dessa dinâmica, se vai chegar à solução correta do problema. A garantia é zero. E o diálogo do espírito é a mesma coisa, só que eles colocam aqui uma coisa de Espírito Santo. O diálogo do espírito é terapia de grupo. Então, e aí quando você pega um cara malicioso, né, você consegue fazer o facilitador, ele faz umas intervenções, porque ele é de certa forma uma autoridade ali daquele grupo, que pode fazer a pessoa entrar em dissonância cognitiva e ela mudar o seu valor. Então, tipo assim, não, eu tô com a verdade aqui, a verdade é essa e tal. Mas você tá sendo intransigente, você não acha que tem que ser mais maleável, etc. Né? Ele pode estar objetivamente pecado, mas subjetivamente talvez não. Por que você não considera isso? Né? Porque você tá sendo desrespeitoso com os outros, tal. Aí a pessoa, né, tá bom, vou considerar isso. Ou seja, ela já deu um pezinho no relativismo ali, ó. Talvez eu esteja sendo rigoroso, rígido demais, tal. Aí quando vê, né, como todos do grupo ali já são, né, mais laxistas, por assim dizer, quando vê essa pessoa entrou num consenso do grupo que tirou ela da verdade. Ou seja, ela tem o respeito e o consenso do grupo? Tem, mas ao preço da verdade. Isso também é perfeitamente possível de acontecer. Bom, aconteceu isso. Esse documento mostra que num evento católico tem muitas coisas não católicas aí. Que diálogo no espírito é esse, pô?
No Espírito Santo não é. Né? Cardeal Miller denunciou que teve manipulação no negócio. Mas não é muito diferente de uma assembleia sindical ou congresso de partido. Né? Geral, não, quem decide na questão sindical são os trabalhadores. Não. Geralmente o cara já vem com tudo pronto ali, com um discursinho para convencer as massas ali. Parece que o pessoal votou e decidiu, mas só parece. O negócio já estava decidido antes. Convenção partidária é a mesma coisa. Não, você tem a opção essa e essa, mas já está tudo decidido para que seja essa. Ou seja, é tudo falso. Pô. É um fingimento ferrado isso. Isso já seria grave, mas o problema é que tem erros teológicos gravíssimos nos pressupostos desse diálogo no Espírito, que é o que nós vamos ver. Então vamos lá, 1D. A palavra diálogo exprime algo mais do que um simples diálogo. Ela entrelaça harmoniosamente pensamento e sentimento e gera, presta atenção nisso, e gera o mundo vivo partilhado. Gera o mundo vivo partilhado. Por isso podemos dizer que a conversão está em jogo na conversação. Conversão não é a fé, e a fé não é a adesão do nosso intelecto às verdades reveladas por Deus? Não. Conversão é quando eu chego no consenso e esse consenso gera um mundo novo. E a gente está se dando bem agora. Heresia é pouco, é bobagem isso aí, né? Então, a conversão está em jogo na conversação. Não, a conversão está em jogo no meu assentimento às verdades do Evangelho. É isso aqui. É o depósito da fé, tutelado pela igreja. É isso que é conversão. Então, grave. 3C. Através da unção do Espírito, que ensina todas as coisas, todos os crentes possuem instinto para a verdade do Evangelho, chamado sensus fidei. Consiste numa certa connaturalidade às realidades divinas e na capacidade de captar intuitivamente o que está em conformidade com a verdade da fé. Os processos sinodais valorizam esse dom e permitem verificar a existência daquele consenso dos fiéis, consenso fidelum, que constitui um critério seguro para determinar se uma determinada doutrina ou prática pertence à fé apostólica. Problemas disso. O sensus fidelum existe o senso dos fiéis, porém, ele não é tão mágico assim. Primeiro, o senso do fiel ele é mais passivo. Ele avalia o que está em jogo, ele não propõe como é a sinodalidade. Ele não propõe, ele avalia. Por quê? Porque a infalibilidade ativa, né, está no magistério. Né? No magistério ordinário, né? E tal. Quando os bispos estão em comunhão e tudo mais, não vou entrar nesses detalhes. Né? Mas isso é o ativo. Por quê? Porque os bispos são a igreja docente. Agora, quando um bispo começa a ensinar coisas que, sei lá, sabe aquela velhinha que reza bastante? Isso não me soa bem. O que é isso? Esse é o senso da fé. Tipo assim, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Quando o pastor começa a falar como lobo, a ovelha acha estranha. A ovelha que está em estado de graça, que busca, que vive na igreja, que busca a santificação, que pratica a caridade, essa pessoa ela percebe que tem algo, é como se o anjo da guarda soprasse para ela. Como se... existe esse senso da fé. Isso existe. Só que ele é passivo. Ou seja, eu escuto e tipo, isso não está batendo bem. Mas você veja, uma das características da igreja sinodal é esse igualitarismo revolucionário. Então eles acham que os hereges e os impenitentes, eles têm o sensus fidei, e eles não têm. Eles não têm. Eu até pedi pro Leandro aqui a lista, né? O Leandro tinha lá o que é necessário, né, para ter os critérios, né? Assim, para levar a sério, né, o sensus fidei. Então vamos lá, participar da vida da igreja, né? Ou seja, a igreja católica, tá? Não vou... Escutar a palavra de Deus, estar aberto à razão, submeter-se ao magistério, buscar a santidade com humildade, liberdade e alegria, procurar a edificação da igreja.
certo? Então, você veja, prostituíram o sensus fidei aqui. Mas eles usam isso como uma base para chancelar esse diálogo, essa dinâmica de grupo aí. Que eles chamam de diálogo no espírito, que é instrumento de subversão e manipulação psicológica. Outro absurdo. O próprio batismo, que está no início da sinodalidade, constitui também o fundamento do ecumenismo. Através dela, todos os cristãos participam no sensus fidei. E por isso devem ser ouvidos com atenção, independentemente da sua tradição, como fez a Assembleia Sinodal no seu processo de discernimento. Ou seja, os hereges têm o sensus fidei. Não tem. Não tem. Joga esse diálogo no espírito no lixo. Vocês não estão dialogando com o Espírito Santo. É outro espírito aí. É outra coisa. Então vamos sintetizar, né? Para encerrar, né? Vamos sintetizar como é que funciona, né? Então eu vou usar a palavra aqui do Eric Sammons, né? Que é o editor da Crisis Magazine. A sinodalidade diz que devemos dialogar com o erro. O catolicismo diz que a igreja nos conduzirá do erro para a verdade. A sinodalidade diz que o caminho da perfeição é somente o ideal inatingível. O catolicismo diz que Cristo tem o poder de nos tornar perfeitos. Tipo, né? A graça santificante, a vida da graça está completamente fora desse relatório sinodal. Está fora. A sinodalidade diz que irá acompanhar-te enquanto tu te afundas em seu pecado. O importante é estar junto ali, né? O importante é caminhar junto, né? O catolicismo diz que Cristo irá erguê-lo para fora de seus pecados e purificar-te. A sinodalidade diz que o homem que abandona a mulher e os filhos para casar com outra mulher deve ser respeitado e acompanhado. Isso ficou claro aí, né? O catolicismo diz que ele deve arrepender-se ou enfrentar o fogo do inferno. A sinodalidade diz que uma união homossexual pode ser abençoada. O catolicismo diz que não pode haver compromisso ou favorecimento do pecado. A sinodalidade diz que devemos evoluir e mudar nossas doutrinas para adaptar-se com os tempos. Lembra da conversão pela conversação? Então, né? A qual gera a partilha de um mundo novo. Isso é hegelianismo puro. O catolicismo diz que devemos apegar-nos às tradições que nos foram transmitidas. A sinodalidade diz que Deus deseja uma pluralidade de religiões. Isso também ficou claro no documento. O catolicismo diz que só existe uma igreja verdadeira, e esta é a igreja católica, fora da qual ninguém pode ser salvo. Também não se cita a salvação da alma no documento da sinodalidade. Né? É trágico. Né? Fala de missão sem salvação da alma. Né? Isso também não é católico. Por quê? Porque a missão é servir ao mundo. Né? Vai fazer o mundo melhor. Né? Pelo trabalho. Não pela graça. Que nos santifica. E a consequência da nossa santificação é tornar o mundo menos pior. Essa é a visão católica. Né? A visão da igreja sinodal, não. É toda uma estrutura aí que tem que ser mudada para que as coisas comecem a funcionar. Tá? É muito sociologismo. Aí, e bom, né? Quem sintetizou muito bem, né? O que foi... O cardeal Miller participou da sinodalidade, né? Dessa assembleia sinodal, né? Chamou a atenção dele que, tipo assim, eles tratavam os bispos como se fosse burro, como se eles não conhecessem teologia. Né? Também acusou que, tipo assim, o pessoal confunde o Espírito Santo com emotivismo, sentimentalismo e tal. Né? Então, o cardeal alertou para essas patifarias do sínodo, né? E bom, daí ele diz o seguinte, né? Ó, eles não podem dizer abertamente, queremos contradizer a palavra de Deus, mas estão introduzindo uma nova hermenêutica, com a qual querem reconciliar a palavra de Deus com essas ideologias anticristãs. Veja, de tudo que a gente falou, o que o cardeal Miller está falando? O que é essa nova hermenêutica? É a dignidade humana, humanista e liberal, em contraponto, para eclipsar
a dignidade humana sobre o ponto de vista católico, tomista, o dignitas do Santo Tomás. E o truque deles é misturar pastoral para com essas pessoas com esta ideologia anticristã. Ou seja, se eu quero o bem dessas pessoas, eu tenho que respeitar elas nos seus pecados. Eu tenho que ter o cuidado pastoral para eles, é respeitar o que eles têm sem julgá-los. Lembra que a gente lê isso? A gente quer voltar para casa, mas sem ser julgado. Queremos que nos escutem. É isso. Eles estão mudando a definição dos pecados. Não existe pecado para alguns deles. São apenas pessoas feridas, não são pecadores. São pessoas feridas pela igreja, pela doutrina da igreja. Eles não acreditam no pecado original ou no pecado como um ato. Pecado original também zero no documento. Não se fala de pecado original. Eles não negam isso teoricamente, mas na prática. Mentira, no documento aqui estão negando isso teoricamente toda hora. A igreja para eles é o agressor. E por isso a igreja deve ceder. A igreja é culpada. Claro, porque se a igreja diz que algo é pecado e ela para de dizer que é pecado, então o pecado vai deixar de existir. Esse é o raciocínio deles, pô. São nominalistas ferrados. Né? Esse é o problema. A verdade existe. O consenso não pode apagar a verdade. Mas pelo contrário, nesse sentido, quando o consenso vai contra a verdade, ele cria uma camada de ilusão e de obstinação muito forte. É só estudar. Estudem sobre a dissonância cognitiva para vocês não entender. Para alguns dos presentes no sínodo, Cristo está nos ferindo. Veja, ele que é o nosso Salvador, nosso Redentor, na visão desses caras, é Cristo que está nos ferindo. Se estou roubando o seu dinheiro, essa aqui eu acho que resume bem o que é a patifaria do sínodo. Se estou roubando o seu dinheiro e você me chama de ladrão, para eles é você que está me ferindo. Então é isso aqui, né? Peço desculpa por essa palestra desagradável, né? Mas é porque eu estou analisando o documento que é desagradável. Viva Cristo Rei!